Olá, turma, vamos estudar agora os polinômios. Vamos ver a definição, o grau e o valor numérico e alguns exemplos. Começamos pela definição. Então, o que é um polinômio, uma função polinomial? Então, denominamos função polinomial ou polinômio na variável x a função px, definida por px, que é o polinômio na variável x, mas pode ser em outra variável, dependendo da situação. Se tivermos uma situação que estiver falando do tempo e a função for em função do tempo, podemos usar a letra t, podemos usar a função pt, ou seja, a variável utilizada na função ou no polinômio é a letra t. Porém, o usual é usar a letra x para a variável de um polinômio. Então, é usual, isso não quer dizer obrigatório. Então, nossa função, o nosso polinômio representado por px, que é o polinômio em função de x. Em função quer dizer a variável vai ser a letra x. Então, vai ser px é igual a x elevado a n. Então, o polinômio é uma expressão onde a gente vai somar vários termos e indicando o expoente, que é o grau do polinômio. Então, ax elevado a n, n é o expoente. Esse n vai ser sempre um número natural, ou seja, pode ir de 0, 1, 2, 3, ao infinito. Então, nós teremos o polinômio a vezes x elevado a n, que vai ser aqui o termo que vai indicar o grau, ou seja, o maior expoente. Mais o b, vou usar aqui a notação A, B, C, ou seja, as letras do nosso alfabeto para representar os coeficientes. Então, b, que multiplica a variável x elevada a n menos 1. Por que n menos 1? Pois o n vai decrescer no polinômio, vamos escrever do grau maior para o grau menor. Então, se o polinômio de grau n e o n for 2, é um polinômio do segundo grau. N menos 1 vai ficar 2 menos 1 é 1. Então, o grau vai ficar em ordem decrescente no polinômio. Mais um c, x elevado a n menos 3. Caso aqui pulou o n menos 2. Desculpa aí. Então, vai ficar n menos 2, depois n menos 3, mais um d que multiplica n menos 4, e assim sucessivamente, até o último termo, onde o grau vai ficar zero. Por isso, eu representei aqui por z vezes x elevado a n menos n. Então, n menos n, isso vai dar zero. Imagina que se n for 10, 10 menos 10, zero. X elevado a zero, o x vai desaparecer. Então, todo número elevado a zero é igual a 1, se número for diferente de zero. Então, o último termo de um polinômio é chamado de termo independente. É o termo que não tem a variável x. Então, quem é esse A, B, C, D? Essas letrinhas representam os coeficientes numéricos, ou seja, são os números que estão multiplicando a variável x. Já os expoentes, o n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos n, são o quê? São os números naturais que aparecem nos polinômios. Esses números são naturais, apenas números inteiros positivo ou inteiros não negativo, porque o zero também é um número natural. Em ordem decrescente, indica o grau, sendo o n o grau do polinômio, indicado por gr de p igual a n. Ou seja, o grau do polinômio é o expoente de maior grau. Se um polinômio ele é de grau 1, você vai ter apenas x elevado a 1, o expoente maior é o 1. Se for de grau 2, você vai ter x ao quadrado. Se for de grau 3, vai ter x à terceira. 3 é o expoente de maior grau, né, numa função ou num polinômio de grau 3, e assim sucessivamente. Cada parcela de um polinômio, que são esses pedacinhos que estão somando, são chamados de termos de um polinômio. Então, o ax elevado a n é um termo,
O bx elevado a n menos 1 é o outro termo. O cx elevado a n menos 3 é um outro termo, e assim sucessivamente. Então, são os termos. Cada parcela é um termo do polinômio. Existem alguns polinômios que recebem nomes pela quantidade de termos. Se um polinômio ele tem apenas um termo, ele é chamado de monômio. Se ele possui 2 termos, é chamado de binômio. E se ele tem 3 termos, é chamado de trinômio. Todos eles são polinômios. Então, esses recebem um nome específico. Alguns exemplos de polinômios. Primeiro exemplo, nós temos px igual a 2x elevado à quinta, mais 3x elevado à quarta, menos 4x elevado ao quadrado, menos x mais 9. Observe que o grau é o 5, é o expoente maior que aparece nesse polinômio. Tem o x elevado à quinta, tem x elevado a 4, aí não tem x elevado à terceira. Isso é porque o coeficiente dele é 0, então ele não aparece. Tem x elevado ao quadrado, tem x elevado a 1 e tem o 9, que é o termo independente. Então, o grau desse polinômio é o 5, que é o expoente de maior valor. O segundo polinômio, px, é menos 2x à quarta, mais x à terceira, mais x ao quadrado, menos 6x, mais 7. Então, observe que esse polinômio é de grau 4. E está completo, porque nós temos o x à quarta, o x à terceira, o x ao quadrado, x elevado a 1, e o que não tem x, pois o x elevado a 0 não aparece. Então, o grau 4 está completo. Primeiro exemplo, dizemos que o polinômio ele está incompleto, porque está faltando o grau 3 para fechar a quantidade de termos. Quando um polinômio é de grau 5, ele está completo, ele vai ter 6 termos, ou 6 parcelas. Se um polinômio é de grau 4, completo, vai ter 5 parcelas. Então, o grau 4, no máximo, pode ter 5 parcelas, mas pode estar incompleto e ter menos parcelas. Terceiro exemplo, px igual a menos x elevado a 7, mais x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 6x, menos 2. Então, esse polinômio ele é de grau 7, pois o expoente maior desse polinômio é o número 7. Também está incompleto, está faltando o x à sexta, está faltando o x à quinta e o x à quarta potência. Então, polinômio incompleto. Quarto polinômio, temos px igual a 2x mais 1. Observe, nós temos um polinômio de grau 1, ou podemos dizer do primeiro grau, ou seja, uma função do primeiro grau, ou também podemos chamar de função afim. Próximo, px igual a 5, é chamado de polinômio de grau 0, pois não apresenta a variável x, tem apenas o termo independente. Então, aqui nós temos o polinômio de grau 0. Próximo polinômio, px igual a 0. Então, esse polinômio ele não tem grau, ele é chamado de polinômio nulo. Então, quando nós temos um px, um polinômio igual a 0, significa polinômio nulo e não determinamos o seu grau. O último exemplo é um exemplo que não é um polinômio. Vamos observar por quê. Temos que o px é igual a x elevado à quinta, mais 3x elevado a menos 2, menos 4x ao quadrado, menos raiz quadrada de x mais 9. Não é um polinômio, pois observe que nós temos expoentes que não são números naturais. O 5 é natural, porém, o segundo termo, que é 3x, está elevado a menos 2. Então, isso aqui é um termo onde apresenta um expoente negativo, e números negativos não são natural. Temos também o termo menos raiz quadrada de x. Então, aqui também não apresenta um radical, um expoente natural, pois está dentro do radical. E todo número, quando está dentro do radical, nós temos que o expoente dele é um expoente fracionário. Uma fração não é um número natural. Portanto, aqui nós temos um exemplo de uma expressão que não é um polinômio. Vamos agora ver os exemplos respondidos da página 172. Temos 4 exemplos, vamos analisar cada situação. O exemplo respondido 1. Então, para quais valores de A e B o polinômio px ao quadrado menos 9? Observe que está dentro do parênteses, está multiplicando o x à quarta. Então, o a ao quadrado menos 9, isso é um coeficiente.
mais 2b mais 1 que multiplica x ao quadrado. Esse polinômio ele é identicamente nulo para quais valores de a e b? Então, essa é a pergunta. Qual é o valor de a e b que torna esse polinômio um polinômio nulo? Então, para que o polinômio seja nulo, nós temos que tornar zero todos os coeficientes das variáveis. Então, devemos ter que px é igual a zero. A gente viu lá um exemplo do polinômio nulo. Devemos igualar, então, cada coeficiente de x a zero. Então, o primeiro coeficiente de x é do x à quarta. Temos a ao quadrado menos 9. Então, essa expressão nós vamos igualar a zero para encontrar o valor de a. Então, a ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, resolvendo aqui uma equação do segundo grau, nesse coeficiente, temos que a ao quadrado, então, vai ser igual a 9, pois menos 9 passa para o segundo membro, troca o sinal. Então, se o a ao quadrado é igual a 9, vai existir dois números que elevados ao quadrado vai dar 9. Portanto, o a é mais ou menos raiz quadrada de 9. Que esses números é a raiz quadrada de 9, que é 3. Portanto, pode ser tanto mais 3 como menos 3. Então, nós temos dois valores para a que torna esse coeficiente que está multiplicando o x à quarta nulo. Então, se o a for 3, 3 ao quadrado dá 9, menos 9 dá 0. Se o a for menos 3, também menos 3 ao quadrado, também é 9 positivo. Menos 9 vai dar 0. Portanto, temos dois valores para a. Pois a equação que representa esse coeficiente é a equação do segundo grau. Já o coeficiente do x ao quadrado é 2b mais 1. Portanto, vamos pegar 2b mais 1 e igualarmos a 0. Então, 2b mais 1 igualando a 0, fica 2b igual a menos 1. Então, b vai ser menos 1 dividido por 2. Então, o valor de b, como aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, temos, então, que o b é menos 1/2, ou seja, apenas uma resposta. Então, para que esse polinômio fique nulo, nós podemos ter que o a 3 ou a menos 3 e o b menos 1 sobre 2, ou seja, 1/2. O R2. Determine os valores reais de a e b, sabendo que o polinômio px e o polinômio qx são idênticos. Aqui, como existem dois polinômios, nós queremos obter aqui uma identidade, ou seja, os polinômios são iguais. Quando quer dizer que polinômios são idênticos, quer dizer que eles são iguais. Então, usou-se duas letras para diferenciar. Um polinômio foi chamado de px e o outro foi chamado de qx. Então, observamos que o polinômio é de grau 6. Temos depois o x na variável, a variável x do grau 4. Temos o x no grau 1 e temos o termo independente, que é 1. Observe que os polinômios estão bem parecidos. Mas para que eles sejam idênticos, eles têm que ser exatamente iguais. Portanto, devemos encontrar o valor de a e de b para que esses polinômios sejam idênticos. Então, devemos igualar px igual a qx e os coeficientes de mesmo grau devem ser iguais. Então, observe que o coeficiente de x à sexta é 5, está igual nos dois polinômios. O coeficiente de x à quarta, no px nós temos a mais b. E no qx nós temos 3. Então, vamos igualar a mais b igual a 3, pois é o coeficiente de x à quarta. O coeficiente de x no qx é b dividido por 5. E no px temos um x. Então, b dividido por 5 é igual a 1. Então, vamos resolver essas duas igualdades. A mais b igual a 3, o coeficiente de x à quarta. Em px é a mais b e no qx é 3. A mais b igual a 3. Então, como aqui eu tenho duas incógnitas, eu ainda não posso responder essa igualdade. Então, vamos passar para a segunda igualdade, onde b dividido por 5 é igual a 1. Aqui, como só tem uma letra, nós vamos encontrar, então, o valor de b. Então, como b está dividido por 5, devemos passar o 5 multiplicando pelo número 1. Então, b vai ser 5 vezes 1, 5. Então, temos o valor de b aqui. Então, vamos substituir, então, esse b, que é o número 5, nessa outra, a mais b igual a 3. Então, substituindo a mais 5 igual a 3. Então, a vai ser 3 menos 5. A é igual a menos 2. Portanto, os polinômios são idênticos se a for igual a menos 2 e b igual a 5.
Vamos agora respondido 3. Verifique quais dos valores a seguir são raízes do polinômio. Bom, para lembrar, quando um polinômio ele tem raízes, é o valor x que torna esse polinômio nulo, torna esse polinômio igual a zero. Então, queremos saber quais dos valores abaixo torna esse polinômio nulo. Então, para que o valor de x seja raiz do polinômio, devemos ter px igual a zero. Então, temos a letra A, que x é menos 2. Então, vamos pegar o valor menos 2 e colocar no lugar de x. Então, vamos dizer que em vez de px, vou usar p menos 2, pois o x é menos 2. Substituir no lugar de x, colocar o número menos 2. Então, vai ficar menos 2 a quarta, pois é x a quarta, mais 2 que multiplica menos 2 a terceira, menos 3 que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica menos 2, mais 4. Então, substituiu no x pelo número menos 2. Então, primeiramente, vamos calcular aqui as potências. Então, menos 2 elevado à quarta potência, isso é igual a 16 positivo. Menos 2 elevado à terceira potência vai dar menos 8. Vai ficar mais 2 que multiplica menos 8. Menos 2 é menos 3 que multiplica menos 2 ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar menos 3 vezes 4. Menos 4 que multiplica menos 2, menos e menos dá mais, 4 vezes 2 dá 8. E mais 4. Então, vai ficar assim, 16, mais 2 que multiplica menos 8 dá menos 16, mais 8, mais 4. Então, fica 16 menos 16, menos 12, que é o 3, que multiplica menos 4 dá menos 12, houve uma falta aqui de um resultado. Então, observa que o 16 é menos 2 elevado à quarta potência, dá 16. O 2 que multiplica menos 8 é o menos 2 ao cubo. Então, eu pulei aqui o menos 3 que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes menos 3 dá menos 12, só que aqui na frente já apareceu. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, mais o 4. Então, fazendo essas contas, 16 menos 16 dá 0. Menos 12 mais 8 dá menos 4, menos 4 mais 4 dá 0. Portanto, o número menos 2 é chamado de raiz desse polinômio, pois torna nulo quando você substitui o menos 2 na variável x. Então, o menos 2 é raiz do polinômio. A letra B, temos que x é menos 1. Então, vamos substituir o x por menos 1. Então, vai ficar p menos 1, vai ficar menos 1 a quarta potência, mais 2 que multiplica menos 1 a terceira potência, menos 3 que multiplica menos 1 a segunda potência, menos 4 que multiplica menos 1, mais o 4. Observe que só o x vai ser trocado por menos 1. Então, menos 1 a quarta potência dá 1 positivo, pois todo número negativo é o expoente par vira positivo. Menos 1 a terceira potência continua menos 1, vai multiplicar por mais 2. Menos 3 que multiplica menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Menos 4 multiplicado por menos 1 já dá mais 4. E mais o 4 do termo independente. Agora, vamos fazer as multiplicações que ainda tem. Vai ficar 1, menos 2, que é 2 vezes menos 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. 4 mais 4 já juntei, deu 8. Então, 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 e menos 3 dá menos 4. Menos 4 mais 8 é 4. Portanto, P menos 1, quando o x é menos 1, o resultado é igual a 4. Portanto, x menos 1 não é raiz do polinômio. Vamos ao x igual a 1. Temos, então, que o P1 é 1 elevado à quarta potência, mais 2 vezes 1 à terceira potência, menos 3 vezes 1 à segunda potência, menos 4 vezes 1, mais 4. Fazendo as potências, fica 1 à quarta potência é 1. 1 à terceira potência é 1, vezes 2 dá 2. 1 à segunda potência é 1, vezes menos 3 dá menos 3. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 4. Fazendo as continhas agora, 1 mais 2, 3, menos 3, 0. Menos 4 mais 4, 0.
Portanto, P1 é igual a zero. Ou seja, quando o x é igual a 1, substituindo no polinômio, temos que o polinômio é igual a zero. Ou seja, o x igual a 1 também é raiz desse polinômio. Então, nós temos que o x menos 2 e o x igual a 1 são raiz do polinômio. Observação. Quando um polinômio é de grau 4, ele pode ter no máximo 4 números que, substituído no lugar do x, vai dar igual a zero. No máximo. Isso quer dizer que pode ter duas raízes, pode ter uma, ok? Então, aqui nós encontramos duas. Isso quer dizer que pode ter outros números que, ao substituir ali, também vai dar zero. Mas como aqui só existia 3 valores, um desses valores não é raiz, que é o caso do número menos 1. Por último, questão mais longa que nós temos, que é para determinar a lei da função. Determinar a lei da função é determinar o polinômio que representa a função, sabendo que ela é polinomial de grau 3, ou seja, é um polinômio do terceiro grau. Como temos o gráfico no livro, vocês observam lá e vamos obter os seguintes pontos, que está no plano cartesiano. Nós temos os pontos que estão no eixo x. Esses pontos, observe que tem 3 pontos no eixo x. Esses pontos são as raízes do polinômio, também chamado de zero da função. Então, nós temos o menos 1 e o zero. Ou seja, quando o ponto está em cima do eixo x, significa que o y é zero, ou seja, o valor numérico desse polinômio é zero, que é o px. Então, menos 1 e 0, o 1 e 0, o 2 e 0. Esses 3 pontos estão no eixo x. E temos um ponto que está no eixo y, que é o 0 e o 4. Nós temos 0 para x e 4 para y. E a função é de grau 3, então ela é do tipo f de x. Então, vamos usar f, né, porque está falando em função. Mas pode ser px, não tem problema. F de x é igual a x à terceira, mais um bx ao quadrado, mais um 6x mais d. Observe se é do grau 3, a função completa, o polinômio completo de grau 3, tem 4 termos. O de grau 3, o de grau 2, o de grau 1 e o de grau 0, que é o d, termo independente. Então, como nós temos 4 pontos, vamos substituir esses 4 pontos nessa função, que é a função genérica, e achar uma equação com as incógnitas a, b, c e d. Quando substituir o x por menos 1, fica a, que multiplica menos 1 à terceira, mais o b que multiplica menos 1 ao quadrado, mais o c que multiplica menos 1, mais o d, e vamos igualar a zero, pois o y é zero, ou seja, o f de x é igual a zero. Então, fazendo aqui as potências, menos 1 ao cubo é menos 1, então fica menos a. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, então fica 1 vezes b dá b. C multiplicado por menos 1 dá menos c, mais o d igual a zero. Vamos chamar essa de equação 1. A menos a mais b menos c mais d igual a zero. É uma equação que nós vamos ter que aguardar um pouquinho para ver como responde para encontrar o valor de a, b, c e d. São 4 incógnitas. Vamos partir para o segundo ponto, que é o 1 e o 0. Então, o f1 é igual a zero. Então, fica a que multiplica 1 ao cubo, mais b que multiplica 1 ao quadrado, mais c que multiplica 1, mais o d igual a zero. Observe que vamos igualar a zero também, pois é uma raiz. Então, 1 ao cubo é 1, então a vezes 1 dá a. B, 1 ao quadrado é 1, então 1 vezes b dá b. C vezes 1 dá C, mais o D. Observe que nesse aqui ficou A mais B mais C mais D igual a zero. Vamos chamar aqui de uma equação 2. Vamos para o terceiro ponto, onde o x é 2 e o y é zero. Então, F2 igual a zero. A vezes o x, que é 2, 2 ao cubo, mais B vezes 2 ao quadrado, mais C vezes 2, mais D igual a zero. Então, 2 ao cubo é 8, vezes A dá 8A. 2 ao quadrado é 4, vezes b dá 4b. 2 vezes c dá 2c, mais d igual a zero. Temos uma equação 3. Então, observe, nós temos 3 equações com 4 incógnitas cada uma. Então, assim ainda não dá para descobrirmos nada. Vamos para o quarto ponto, onde o x é 0 e o y é 4. Então, o f0 é igual a 4, vamos substituir
x por 0 igualarmos a 4. A que multiplica 0 ao cubo, mais B que multiplica 0 ao quadrado, mais C que multiplica 0, mais D igual a 4. Percebe que quando o x é 0, vai acabar todas as variáveis que estão multiplicando por x, todas as incógnitas, o A, o B e o C. Pois 0 ao quadrado é 0, vezes A é 0. B vezes 0 é 0, C vezes 0 é 0. Vamos obter aqui que D é igual a 4. Portanto, nós já temos aqui um valor. Temos o termo independente, que nada mais é, sempre o termo independente é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Então, aqui nós temos o termo independente, é o número 4. Temos aqui, então, a equação 4. Porque a equação 4 já está respondida. Então, vamos observar como se comporta cada uma das três equações. Observe que na equação 1 nós temos número negativo e positivo. Se comparando com a 2, observe que menos A mais A vão se anular se a gente juntar as duas. O menos C mais C também vão se anular se juntarmos o menos C mais o C. Como nós já temos o valor de D, então podemos usar essas duas e encontrar o valor de B. Então é isso que nós iremos fazer para encontrar o valor de B. Então vamos somar a equação 1 com a equação 2. Observa elas aqui. Menos A mais B menos C mais D igual a 0. A mais B mais C mais D igual a 0. Então, vamos pegar menos A mais A, foi, anulou. Mais B, dá 2B. Menos C mais C, foi, se anula. Mais D, 2D. E 0 mais 0 igual a 0. Como D é igual a 4, temos, vamos observar embaixo, 2B mais 2 vezes D, então 2 vezes 4 é 0. Então, 2B é igual a 2 vezes 4 dá 8, passa para o segundo membro, fica menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, nós já temos agora o valor de B. Então, já temos duas incógnitas, ou dois coeficientes, o D e o B. Vamos seguir com essa resolução. Observar o que a gente vai fazer para encontrar o valor de A e C, que ainda está faltando. Então, vamos multiplicar a equação 1 por 2 e somar com a 3, pois a equação 1, nós temos valores negativos, e eu vou usar a 3 para, então, encontrar o valor de A. Veja que, ao multiplicar a equação 1 por 2, nós vamos cancelar a letra C, pois na equação 3 nós temos 2C, e na equação 1 nós temos menos C. Como nós já temos o valor de B e D, fica fácil encontrar o valor de A. Então, vamos pegar a equação 1, que é menos A mais B menos C mais D igual a 0, multiplicar ela toda por 2 e somar com a equação 3. Vai ficar menos 2A mais 2B menos 2C mais 2D igual a 0. Toda ela foi multiplicada por 2. É uma equação equivalente, sempre a gente pode fazer isso com equações. Simplificar, multiplicar. Aqui foi necessário fazer essa multiplicação, pois percebe que menos C multiplicado por 2 dá menos 2C, e observe que na equação 3 eu tenho mais 2C. Se tu quisesse cancelar o A, você ia multiplicar então por 8, porque eu tenho 8A na terceira. Mas eu escolhi multiplicar só por 2 para cancelar o C e deixar o A para ser descoberto agora. Então, veja que eu vou ter menos 2A mais 8A. Isso vai nos dar, olha a setinha, vai dar 6A. Mais 2B mais 4B vai dar mais 6B. Menos 2C mais 2C, 0C. Acabou o C. Mais 2D mais D dá mais 3D. Observe que nós jogamos fora a letra C. Ficou apenas 6A mais 6B mais 3D igual a 0. Como B é menos 4 e D é 4, vamos substituir e vamos descobrir o valor de A. Então, fica 6A mais 6 vezes menos 4 mais 3 vezes 4 igual a 0. Então, no lugar do B, coloquei menos 4, no lugar do D, coloquei o número 4. Vai ficar 6A, olha a setinha seguindo. 6 vezes menos 4 dá menos 24. 3 vezes 4, 12. Então, 6A menos 24 mais 12 fica menos 12. Passa para o segundo membro, temos que 6A é igual a 12. Então, dividindo 12 para 6, temos que o A é 2. Portanto, já temos 3 letras, o A, o B e o D.
Então, falta descobrir apenas o C. Pode escolher qualquer uma das equações que nós temos as 4 incógnitas, substituir o A, o B e o D, vai sobrar apenas o C para ser encontrado. Certo? Então, vamos usar aqui a equação 1, pois ela já está aqui. Poderia ser na 3, poderia ser na 2. Então, vou pegar a 1 mesmo, menos A mais B, menos C mais D igual a 0, substituir o A por menos 2, o B por menos 4, o menos C continua, e o D por 4. Vai ficar menos 2, menos 4, menos C mais 4 igual a 0. Observe que menos 4 mais 4 se anula. São opostos. Fica menos 2 e menos C igual a 0. Passo menos C para o segundo membro, então fica menos 2 é igual a C. Ou mesmo que C igual a menos 2. Então, nós já temos aqui todos os coeficientes. O A é 2, o B é menos 4, o C é menos 2 e o D é 4. Então, basta agora voltar no polinômio f de x, ax à terceira mais bx ao quadrado mais 6x mais d, e colocar o valor de A, que é menos 2. Não, o A é 2, positivo, vai ficar 2x à terceira, mais bx ao quadrado. O B menos 4 vai ficar menos 4x ao quadrado. Mais 6x, o C menos 2, vai ficar menos 2x. Mais o D, e o D é 4, então vai ficar mais 4. Então, o polinômio que representa essa função é 2x à terceira menos 4x quadrado menos 2x mais 4. Polinômio do terceiro grau completo. Então, observe que, usando as equações, usando o sistema de equações pelo método da substituição, nós podemos, então, encontrar o valor dos coeficientes.